Aos irmãos que permanecem comigo, de forma em especial aos nossos pais, quero cumprimentá-los na graça, na paz do Senhor Jesus. Amém? E parabenizar todos os nossos pais que aqui estão presentes e agradecer, louvar a Deus pela vida de vocês, que são pais, homens que se dedicaram, se dedicam nesse ministério tão importante, tão fundamental, que é a criação dos nossos filhos. Nem sempre uma tarefa muito fácil, mas sim uma tarefa graciosa, uma tarefa gratificante e feliz, porque nós recebemos isso de Deus. Recebemos isso da parte do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que chamou muito mais no Evangelho de João, muito mesmo, mais Deus de Pai do que se referindo a Deus. Isso demonstra que Deus quer que nós tenhamos também uns com os outros aqui, e nós, a figura de Pai, um relacionamento com Ele, de filho para com o Pai. E nós possamos ser aí, com a graça de Deus, essa semelhança de Deus na vida dos nossos filhos como pais. Então, que nessa noite Deus me ilumine e também o seu coração, principalmente a todos aqui, mas principalmente aos pais nessa noite, para que Deus fale realmente ao seu coração, para que Deus te abençoe e te fortaleça ainda mais nessa missão preciosa, que muitas vezes também existem os desafios e a luta. E é por isso que eu quero convidar vocês para que nós possamos ler o texto de Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, vamos ler do verso 1 ao verso 4. A palavra do Senhor diz assim: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto os guardas ainda estão ali. E se fechem as portas e se tranquem. Ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam ainda edificadas. Amém, irmãos? No final do versículo 3, a parte B ali diz assim: ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, e cada um no seu posto diante de sua casa. Irmãos, queremos meditar com os irmãos esse texto da palavra de Deus, onde Neemias passava por um desafio de uma obra reestruturadora de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Então, assim, a reestruturação era um grande mesmo desafio. E eu quero dizer que, da mesma semelhança da obra que eles tinham que intentar, nós temos como pais uma obra a intentar relacionado aos nossos filhos, a criação dos nossos filhos. Nós vemos que aqui tinham famílias trabalhando para a reedificação dos muros. E o texto aqui está nos dizendo que eles tinham terminadas algumas etapas, de Neemias, de forma estratégica, depois de estabelecer ali, como ele disse, guardas, e ele disse sobre as portas de Jerusalém que deveriam, em dado momento, ser abertas e fechadas, enquanto ainda estão ali, se fechem as portas e se tranquem. Daí, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. Esse diante da sua casa, algumas versões falam sobre a porta da casa.
E é justamente nisso que nós queremos refletir e colocar aí essa metáfora da casa, diante da sua casa, diante da porta da sua casa, que nós queremos refletir com os irmãos, onde Deus quer que cada um de nós, como pai, possamos estar guardando a porta da nossa casa. A porta da casa é aquela que de fato nós vemos que nós podemos sair e adentrar a ela, como também dá espaço justamente para as coisas exteriores da nossa família. E muitos podemos receber ali influências de fora. E aí que cabe justamente, figurativamente falando, que cabe a nós como pais guardar aquilo que entra dentro dos nossos lares, que entra dentro das nossas famílias. Nós somos colocados, como aqui eles tinham colocado, para que as famílias, de forma organizacional ali, em relação às lutas que eles estavam tendo, e ali, como eram poucos, eles colocavam cada um diante da sua casa, defenda a sua casa. E quando precisarmos nos ajuntar, vamos trocar trombeta e vamos nos ajuntar, mas cada um cuide da porta da sua casa, cuide da sua família nesse momento. Então, a porta, como dissemos, é um símbolo, uma linha de fronteira entre a rua e a nossa casa. Nós vemos também que o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais das portas dos hebreus lá no Egito, justamente como uma forma também de proteger as casas dos hebreus. E é isso que nós devemos lembrar, irmãos, e aqui, pais, que nós devemos nos colocar como guardas, no sentido, como pai, de proteger as portas de nossas casas, né? Guardar das drogas, guardar das descrenças, guardar da banalização diante da vida, guardar-nos de desperdiçar muitas vezes a própria vida sem um projeto de vida. Por isso, a importância de nós, como pais, nos posicionarmos diante dos nossos filhos e procurarmos ser o máximo, com as nossas forças, de sermos o máximo exemplo para os nossos filhos, uma referência para os nossos filhos, porque precisamos guardar, então, a porta dos nossos lares. Você que é pai, quero incentivá-lo, de fato, a ter essa visão e a buscar. E é uma das coisas que eu quero colocar nessa noite, que nós podemos nos colocar como um estímulo, um incentivo para os nossos filhos, de como devemos guardar a nossa casa. O primeiro exemplo é pela oração. Pela oração. Guardar a porta de sua casa significa, antes de tudo, antes de falar de Deus para os seus filhos, você deve falar com Deus. Aprender a falar com Deus de seus filhos. Colocá-los na presença do Senhor. É importante você testemunhar e falar com eles no dia a dia, mas eles precisam ver em você um pai, um homem que ora, que fala com Deus, que tem intimidade com o Senhor. Então, guardar a porta de sua casa é lembrar-se que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E quando nós oramos, quando nós somos um pai de oração, quando nós buscamos o nosso Pai Celestial, isso mostra que nós dependemos dele. Principalmente para aquelas áreas, diante dos desafios que temos, muitas vezes não sabemos muitas vezes como lidar com determinada situação. Todos aqueles que são pais sabem disso. Já passaram por isso. E talvez, e também aqueles que são filhos aqui sabem, porque muitas vezes o trabalho que você deu para os seus pais, em dados momentos, pelo menos, de repente, na sua vida. Então, são coisas que nós sabemos que a oração é que vai fazer a diferença. Ela é um sensor para medir, de fato, como é que nós estamos nos colocando diante do Senhor. Então, fazemos, pelo bem-estar da nossa família, devemos nos colocar de joelhos. E necessariamente não estou falando que você tem que se ajoelhar para orar, mas é um simbolismo de que nós nos colocamos diante do Pai. A oração, na oração está a nossa segurança, a nossa paz, o nosso discernimento, a nossa sabedoria
à medida que falamos com o Pai. É a conversa em oração com Deus que afasta muitas vezes os nossos temores, que renova as nossas forças e esperança para continuarmos nessa missão de ser pai. Algumas áreas especiais que devemos orar e interceder. Primeiro delas, para que os nossos filhos realmente tenham um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, onde eles conheçam Jesus como o seu único e suficiente Salvador, e que isso não seja uma imposição minha, do pai ou da mãe, e sim, porque nós oramos pela conversão deles, para que ele realmente tenha um encontro pessoal, que não faz somente porque ele virou ali uma tradição, ou porque ele tem medo do pai ou da mãe, ou não quer desagradar o pai ou a mãe, ou coisa parecida, não, porque ele de fato tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Devemos orar para que também os nossos filhos possam desenvolver um bom caráter, um caráter tal que as pessoas possam ver esse caráter, e que esse caráter também não é só para as pessoas verem, mas para que ele se sente de fato como uma pessoa que procura fazer o que é certo. Tá? Então, nós vemos que infelizmente muitas vezes não é o exemplo que nós vamos vendo na sociedade na qual nós estamos vivendo, e temos que orar para que nossos filhos não sigam esses caminhos, mas sigam um caminho de que de fato você tem um comportamento de caráter e eles também desenvolvam isso em suas vidas. Orar também pela carreira dos nossos filhos, para onde que eles vão estar caminhando, que direção eles vão estar caminhando, mas principalmente de que vai nas suas carreiras, o talento que eles têm, vão usar para a glória do Senhor, para testemunho do Senhor, porque aquilo que ele recebeu de inteligência e de talento veio do Senhor. Nós devemos orar para que eles estejam lembrando disso, como abençoarão o reino de Deus com esses talentos que eles receberam. Devemos orar também pela união matrimonial de nossos filhos, porque o sucesso e o insucesso passa muitas vezes com a pessoa a qual nossos filhos vão se unir. E nós, como pais, temos que orar por isso. Temos que orar para que Deus esteja abençoando, para que venha um homem, uma mulher, que venha de fato de Deus para os nossos filhos. Para que tenham um relacionamento de sucesso, no sentido de caminharem juntos, servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Outra questão importante também, após nós guardarmos pela oração, é também pela atenção. Não basta orar por aquilo que você acha que seus filhos precisam, é necessário também ouvi-los, escutá-los. Nós vivemos em dias em que as pessoas se queixam muitas vezes dos pais, justamente porque os pais não ouvem. Porque os pais muitas vezes são impositivos o tempo todo. E os pais precisam ser ouvidos também para o pai, para os filhos. Diz Tiago, por exemplo, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. E será que muitas vezes nós estamos sendo prontos para ouvir? Ou será que temos sido muitas vezes pais que achamos que sabemos tudo, ou fazemos constantemente as coisas, mas não temos tempo para ouvir, de repente, os nossos filhos? Mas devemos estar prontos para ouvir. Quantos pais muitas vezes conversam muito pouco com os seus filhos porque não ouvem os seus filhos? Então, todo homem deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Mas a tendência nossa, muitas vezes, é estar mais pronto para falar do que para ouvir. E aí vamos tirando, muitas vezes, as nossas conclusões apressadas e nem entendendo o que, de fato, de repente, está acontecendo. Deveríamos fazer como se pressupõe, por exemplo, no aquilo que nós chamamos de audiência. Um juiz, por exemplo, antes de dar o seu veredito, ele primeiro faz uma audiência. E o que é a audiência?
é estar ouvindo as partes, escutando as partes, para depois chegar a uma conclusão. Por isso é importante que nós oremos pelos nossos filhos, mas também é importante nós ouvirmos os nossos filhos. Lembrando que muitas vezes nos esquecemos que Deus, a palavra diz, é tardio em irar-se, e que a longanimidade é de fato uma habilidade de suportar situações indesejáveis por um tempo prolongado. E isso o Senhor nos ensina que é fruto do Espírito, a longanimidade. E nós, como pais, quando somos bons ouvintes, aprendemos a ser longânimos com os nossos filhos. Então nós vemos que temos que guardar a porta através da oração, através da atenção e aí, consequentemente, também através da orientação. E um pai que ora pelo filho, um pai que ouve o filho, também passa a poder orientar o filho. Passa a ser exemplo para o filho. Oferece atenção, será, após ser ouvido, oferece também a atenção buscada para a orientação. Ou seja, o filho buscará nesse pai a orientação. Porque vê nesse pai uma pessoa que de fato o ama. Como diz o texto da palavra em Efésios, diz assim: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, assim, muitas vezes a ira, se tem os filhos, muitas vezes é justamente porque não fomos um bom ouvido. E aí não conseguimos ser exemplo para dar a orientação para o filho. Disciplina é instrução, é correção, é direção. É isso que a palavra aqui, disciplina, quer colocar para nós pais em relação aos nossos filhos. Então, os filhos precisam de orientação, precisam de direção. E quando nós, pais, não fazemos isso, o mundo faz, a sociedade faz. Outros vão ser guias, outros vão ser orientados. Por isso a importância de nós, como pais, orarmos, termos bom ouvido, para que nós possamos dar orientação para os nossos filhos e os nossos filhos poderem nos ouvir. Vejam que Davi foi omisso com a sua família. Foi um homem lutador, vitorioso nas batalhas, em dirigir o povo, mas dentro da sua casa, no seu lar, ele acabou falhando. Nós temos o exemplo de Tamar, que foi violentada por um de seus irmãos e ele, na verdade, acabou não tomando nenhuma decisão em relação a isso. E nós sabemos o que resultou isso. Uma divisão na família a ponto de Absalão matar o seu irmão por isso. E ainda querer reivindicar o seu trono. E depois que a guerra se estabeleceu, a luta se estabeleceu, Absalão também foi morto, perdeu a vida, e o dilema estava ali dentro daquele lar, daquela casa. Porque o dilema onde Davi, olhando para aquela situação, chorava pelo filho morto, e o exército que tinha conseguido a vitória ficava ali espantado por ver ele chorando e gritando: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, inconsolável. Por quê? Porque foi um pai que não conseguiu fazer orientação para os seus filhos. Veja que Adonias, o filho mais novo ainda, e mais novo do que Absalão, o rebelde Adonias, filho mais novo, diz o texto lá em Reis, capítulo 1, verso 6, diz assim: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Outro filho que se rebelou, e a palavra nos diz que ele jamais contrariou Adonias. Então nós vemos que muitas vezes isso é o que ocorre, um pai que não ora, e pai que não ouve, um pai que não consegue ofertar a orientação para os seus filhos, não consegue colocar limite para os seus filhos. E nós vemos justamente que, infelizmente, foi isso que acabou acontecendo
com Davi. Por isso a importância de nós, como pais, estarmos em oração, estarmos ouvindo e estarmos orientando os nossos filhos. E também nós vemos que outra coisa muito importante é nós guardarmos a casa com a aceitação de nossos filhos. Nossos filhos devem ser aceitos porque eles foram nos dados por Deus. Foi Deus quem concedeu os nossos filhos. E a aceitação perpassa por aquele pai que não coloca para seus filhos como se ser pai é um peso, é luta, é dificuldade de dado momento, mas não é um peso. É uma alegria nós podemos ter os nossos filhos. E mesmo que eles deem luta, deem problema, eles continuam sendo nossos filhos. E nós devemos aceitá-los. E eles saberem que nós os aceitamos. E saberem que nós vamos estar ali, mesmo quando todos os demais não estiverem. Você vai permanecer ali. Porque esse é o exemplo maior de Deus. Quando todos podem nos abandonar, o Senhor sempre estará conosco. Deus sempre estará ali para nos pegar pela mão, para nos ajudar. E esse deve ser o exemplo também de nós como pais. Os nossos filhos precisam saber disso. Eles são bênção do Senhor para as nossas vidas. São coroas do Senhor para os pais, quando de fato nós estamos confiando que nossos filhos vêm do Senhor. Então, ore ao Senhor de fato, para que Deus ilumine você, te dê força diante do desafio, diante da luta. Cada um aqui é pai, cada um tem seus filhos, cada um tem o seu desafio diferente, mas que você lembre disso. Você deve orar ao Pai para que o seu filho sinta que você o aceita e que ele, o fato, mesmo que ele te dê trabalho, mas você o ama acima de tudo, acima de tudo. E também, por último, e aí eu digo que é pela inspiração. Nós, pais, temos que inspirar os nossos filhos. Temos que inspirar os nossos filhos. Eu acho até interessante que, muitas vezes, na maioria das vezes, os artigos e os escritos sobre a educação cristã no lar preocupa-se em criar filhos piedosos. Mas o que eu vejo mais na Bíblia, na verdade, irmãos, é que a palavra está querendo criar pais piedosos. Pais piedosos. Pais que amam ao Senhor. Pais que vivem o Evangelho. Pais que vivem com o Senhor Jesus Cristo. E aí os filhos vão se criar piedosos. Porque os seus pais são inspiração para eles. E essa é a preocupação central, criar pais piedosos. Isso é fundamental. E fica o desafio para você, pai. Porque se nós pegarmos na piedade relacionado à igreja, nós vemos o quanto muitas vezes os pais, os homens, estão falhando. Olhe para as igrejas, veja a quantidade de homens que estão nas igrejas e a quantidade de mulheres que estão nas igrejas. Veja as programações que as mulheres fazem e veja as programações que os homens fazem. O homem tem menos compromisso. Pelo menos com a igreja, é isso. Por isso, a importância de nós olharmos e lembrarmos que nós devemos ser inspiração para os nossos filhos. Então, é natural, salutar, que preocupemos com a vida dos nossos filhos, mas é muito mais importante nós nos preocuparmos com a nossa vida espiritual também. Porque quando eu cuido da minha vida espiritual, eu vou estar sendo exemplo para o meu filho. Eu vou ser referência para o meu filho. E eu não vou cair naquela situação onde muitas vezes o conhecido ditado que diz assim: aquilo que você soa tão alto que eu não posso ouvir o que você me diz. Então, inspirar é viver aquilo que se ensina. Inspirar é ensinar por meio da própria vida. É ser o exemplo para os nossos filhos. Então, ore de fato ao Senhor. Clame ao Senhor para que você possa ser um pai que inspira o seu filho. Para que o seu filho olhe em você e deseje
ser um homem de Deus como você. Talvez não seja a mesma profissão sua, e talvez seja até melhor que não seja mesmo, né? Cada pai aqui sabe da sua dura, da sua realidade. Você sempre trabalha para que o teu filho não passe por aquilo que você já passou, mas que seja um homem de Deus como você, e se preocupa de fato com a vida espiritual do seu filho. Cuida de você, cuida da sua vida espiritual, porque fazendo assim, você com certeza será um exemplo para os seus filhos. Você vai estar ensinando as coisas a ele de tal forma que ele nunca se esquecerá disso. A gente não se esquece, todo filho aqui sabe disso. Eu perdi meu pai há 30 anos e eu tenho coisas ruins que meu pai viveu que eu procurei não viver, mas tenho coisas maravilhosas que meu pai me ensinou. Coisas maravilhosas. Caráter, por exemplo, é uma coisa que meu pai sempre ensinou para nós. Então ele dizia assim, não deva nada para ninguém. E a palavra de Deus diz assim, não deva nada para ninguém, a não ser o amor. Mas assim, nós temos coisas maravilhosas que nós lembramos dos nossos pais, que nunca a gente esquece. Mas por quê? Porque aquele pai viveu aquilo, ensinou aquilo, foi o exemplo. Quero citar aqui o exemplo, e caminhando para a nossa conclusão, de Moisés, um grande exemplo disso. Moisés tinha o seu pai, que era Levi, da tribo de Levi, aliás, da tribo de Levi, o seu pai, que era um homem da tribo de Levi, e sua mãe, Joquebede, que também era da tribo de Levi. E Moisés foi educado, diz a palavra, em toda a ciência do Egito. Mas na hora que ele teve que tomar a decisão, diz lá em Hebreus, quando ele foi para ser chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu sofrer com o povo de Deus, a ter o prazer transitório do pecado. Por quê? Porque ele lembrou do que o seu pai e a sua mãe tinham ensinado para eles, mais ainda, que tinha vivido. Por isso, os pais de Moisés foram inspiração para ele no momento dele decidir pelo reino de Deus ou não pelo reino de Deus. E ele decidiu assim, a fé que recebera dos seus pais fora inspiração para ele. Então, que Deus esteja iluminando a nossa vida, pela oração, pela atenção aos nossos filhos, pela orientação que devemos dar aos nossos filhos, pela aceitação que temos que ter em relacionado aos nossos filhos e, por último, pela inspiração aos nossos filhos. Então, que irmãos, pais, homens que estão aqui, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, para que no seu coração esta palavra dessa noite possa inspirá-lo também, para que você seja de fato um homem de oração diante do Pai, para que todas as demais coisas venham a acontecer e você possa de fato ter uma consciência tranquila diante de Deus, que você fez o que você podia fazer para encaminhar o seu filho no melhor caminho que ele deve andar. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, para que esta missão, que nós todos sabemos que não é fácil, mas que veio de Deus para a sua vida, você possa cumpri-la cabalmente, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero orar em nome de Jesus, e quero te dar graças, Senhor, pela vida de cada um dos nossos pais, mas também, Senhor, de uma forma especial, por essa palavra que acabamos de meditar neste momento. Ó Deus, ilumina esses pais que aqui estão, Senhor. E como nós falamos, ó Pai, que o Senhor abençoe para que eles estejam dispostos a serem pais que guardam a porta da casa pela oração, pela atenção que deve ter de seus filhos, pela aceitação que deve ter e pela orientação, Senhor, e inspiração, ó Pai. E sabemos que todas essas coisas que nós meditamos aqui, Senhor, elas não poderão vir pelas nossas próprias forças, ó Pai. É somente pela Tua graça e pela Tua misericórdia é que nós vamos realizar isso. Por isso, Senhor, tome em Suas mãos a vida de cada um desses pais, ó Deus, e que em nome de Jesus
eles sejam abençoados pela tua forte mão. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Nós queremos também neste momento dar graças a Deus pelos nossos pais que estão aqui, tá? E geralmente também, né, irmãos, nós vemos na nossa igreja, quando tem a programação especial, acho que vários irmãos não estão aqui hoje, vários pais não estão aqui hoje, o almoço deve ter sido prolongado, né? Espero mesmo, né? Que os pais tenham, né, feito isso. Mas aos pais que estão aqui, nós estamos gratos a Deus pela vida de vocês e nós queremos, como igreja, homenagear os pais. Temos uma singela lembrança aqui, né, que foi feita e que tem, nessa lembrança, tem um verso da palavra de Provérbios 14, verso 26, que diz assim: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Amém? Linda essa mensagem, né? Então, essa singela lembrança, né, possa significar de forma muito forte na vida dos pais, né? Lembrando que se você teme ao Senhor, você está preparando aí uma fortaleza para que seus filhos sejam guardados, um refúgio. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada pai. Eu vou pedir que os pais venham à frente para receber aqui essa lembrancinha. Vou pedir que os filhos que estão aqui presentes nos ajudem a entregar para os pais, né, essa lembrancinha. E essa lembrança é uma lembrança não só simbólica, mas muito saborosa. Tá? É um bolo de amendoim. Agora, quem não gosta de amendoim vai ficar um pouco complicado, né? Então, assim, que os irmãos, os filhos podem pegar aqui e entregar para os pais. Fiquem aqui, irmãos, venham tudo aqui à frente, aqui, fechem comigo. Você vai entregar para mim primeiro? Obrigadão, filho. Te amo, filho. E pedimos para os outros filhos ajudarem a entregar para os demais pais, que de repente não estão com filhos aqui. Cadê o teu? Cadê a Beatriz? Ah, tá lá fora. Então entrega aqui pro Bruno aqui. A Beatriz não está aqui, eu acho que ela está no fundo. Tem algum pai que não recebeu ainda? Oh, aqui, ó. Aqui, ó, a piranha. Leva lá pro papai. Leva pro papai. Vai somar. Deixa lá, não tem problema. Deixa em cima aí. Não, é só para a mãe. Só pro pai, filho. Ok? Vamos chegar um pouquinho. Fecha aqui, irmão. Vamos fazer uma oração agora, tá? Pelos nossos pais. Vamos orar pelos pais. Vou pedir que uma mãe ore para os pais. A mãe que sentir o desejo de orar nesse momento, ore aqui pelos nossos pais e agradeça pela vida dos nossos pais. Em nome de Jesus. Tu escolheste os teus filhos para representá-los nesta terra como pais. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, honra esses pais. Amém, E Deus. que haja no coração de cada um grande tesouro de sabedoria, Amém. de conhecimento, para ensinar, para acompanhar os seus filhos, Senhor, e orientá-los no caminho que devem. Amém. Que Deus os abençoe e poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para os nossos pais. Amém. Deus abençoe, irmãos. Podem voltar para o lugar de vocês. Deus abençoe. Opa.